Já está conosco aqui nos estúdios do Jornal da Manhã a nossa parceira, a doutora Adriane Caldas, médica psiquiatra. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo: como desenvolver relações sociais saudáveis. A doutora Adriane Caldas vai conversar com a gente sobre esse assunto, porque, doutora Adriane, já dando bom dia aqui, sem relações sociais, seres humanos são seres sociáveis, né? Nós vivemos em sociedade. É importante que essas relações sejam saudáveis para que a gente, de certa forma, se desenvolva, tenha ali uma saúde mental também. A gente lembra, na época da pandemia, por exemplo, que todo mundo ficou dentro de casa com isolamento social. Isso afetou a saúde mental de muita gente, porque é preciso que nós tenhamos essas relações sociais, né? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos pacientes, aos meus amigos e aos meus familiares, por fazer com que eu entenda mais sobre relações sociais. É isso mesmo que você falou, né? Como é importante, nós somos seres sociais e a gente precisa se relacionar para a gente poder ter saúde mental, né? O ser humano, ele precisa do pertencimento, ele precisa pertencer a um grupo para ele se sentir feliz, para ele se sentir realizado, para ele se sentir mais seguro. Então isso é importantíssimo, a gente saber como lidar com o outro. E como trabalhar essas relações sociais saudáveis, por exemplo, no trabalho, né? Existem vários lugares no trabalho, no nosso dia a dia, assim, como a gente se policiar para ver se a gente realmente está sendo saudável com o outro, né? Nas nossas relações sociais. Eu acho que um ponto fundamental é você poder compreender o outro, né? De você poder ter um olhar mais empático com o outro. Porque a gente faz, às vezes, muitos julgamentos do outro, né? E quando você faz um julgamento, você faz o julgamento das suas questões. Só que o outro, a leitura do outro é diferente da sua leitura, né? O outro é uma outra pessoa com uma outra história de vida. Ninguém sabe o que é que está se passando na vida daquela pessoa, quais são as dificuldades emocionais que aquela pessoa tem para lidar com aquela dificuldade. E às vezes acaba transferindo isso para as relações, né? Por não conseguir dar conta de tudo isso. Então, quando a gente tem um olhar mais empático com o outro, né? E a gente pode estar mais curado das nossas próprias feridas emocionais, né? Do nosso orgulho. Acho que é uma questão muito importante, que até a parte religiosa, né? Trabalha muito com relação a isso. E a gente poder fragilizar, flexibilizar mais o nosso ego, né? Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa pra gente, mas fala uma coisa que é a nossa ferida, né? Cutucou a nossa ferida. E aí a gente já fica com raiva, e aí a gente já descarrega toda a raiva. Então, quando você pode ouvir mais, né? E às vezes falar menos, e você poder ter um tempo para processar tudo isso, não só a questão do outro, mas a questão de você mesmo, né? O que é que isso que essa pessoa falou para mim, que ela fez isso comigo, o que é que isso me causou, né? O que é que trouxe de emoções dentro de mim? E aí eu poder também entrar em contato com essa dor, entrar em contato com essa emoção, porque a gente pode, apesar da dor, né? A gente pode aprender muito com o outro, que aí você, com esse incômodo, você vai começar a se conhecer melhor, e aí você também vai estar mais curada, e aí você também não vai estar magoada. A questão de você poder também perdoar o outro, né? Que é muito difícil a gente poder perdoar alguém que fez mal pra gente. Então eu acho que quando você trabalha você mesmo, né? Se você se conhecer melhor, você vai ter um olhar mais empático, ser mais compassiva com o outro. Isso também está relacionado, às vezes, a você gerar expectativa no outro. Por exemplo, eu quero, eu gostaria que ele fizesse isso. Então, eu gero uma expectativa que é minha, e o outro, como você colocou, né, doutora, assim, é outra pessoa. Ela, de repente, está vendo a situação de uma outra forma, e aquilo acaba me frustrando, e isso inibe, inclusive, a minha relação social. Isso mesmo. Foi perfeita a sua observação. Porque quantas vezes no relacionamento, a gente, já no início do relacionamento, a gente vê os pontos negativos daquela pessoa, né? Mas a gente acredita, a gente mente pra gente mesmo de que aquela pessoa é aquela pessoa idealizada, né? E que tudo que me falta, eu encontro no outro. E isso não é uma verdade. E aí, depois de passar da fase da paixão,
Aí começam os conflitos, né? Porque você vai entrar em contato com uma pessoa que não é mais idealizada, é uma pessoa real, né? E aí você vai ficar angustiada porque são as suas próprias questões, é a sua própria falta, né? É a sua própria... não somos seres completos, somos seres imperfeitos. E aí a gente está sempre em busca de achar que num relacionamento a gente consegue a nossa completude. Então, eu li um livro agora recentemente de uma psicóloga que foi uma tese de doutorado dela, que a gente mira no amor e acerta na solidão, né? Aí a gente escuta muito, a gente mira no amor e acerta na dor. Não necessariamente a solidão, estar só é uma dor, né? Talvez seja uma cura, né? Porque aí você vai entrando em contato com você mesmo, talvez você consiga se preencher mais do que procurar isso no outro. Doutora Adriane, agora estamos falando aqui de relações sociais saudáveis e aquelas relações que são tóxicas, né? Como identificar? Porque às vezes tem gente que a gente nem amorosa, né? Tem relação amorosa que é tóxica, mas tem gente que a gente encontra assim no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, a gente diz assim, menino, essa pessoa assim parece que suga minhas energias. É uma coisa... Uma pessoa pesada, né? Às vezes o ambiente, faz mal. Às vezes... Como identificar esse tipo de relação, seja amorosa, seja assim no dia a dia, de trabalho, de vizinho, de parente, e se afastar, tem como? Uhum. É bem difícil responder, porque isso é um treino que eu faço diariamente, né? Mas assim, quando pessoas, por exemplo, pessoas do trabalho, são pessoas assim incontornáveis. Porque são pessoas que você vai ter que aprender a lidar, né? Ou você vai pedir demissão e não vai ter contato com aquela pessoa, ou você vai ter que ter algum aprendizado com aquela pessoa. Então, de você poder também, muitas vezes, quando possível, às vezes não dá, a gente tem o nosso limite. Às vezes a gente precisa realmente se afastar desses ambientes para poder a gente estar bem conosco, né? Mas, se você puder trabalhar para você se blindar, né, dessa toxicidade do outro, uma coisa que eu acho assim fundamental em qualquer tipo de relação é o limite, né, que eu vejo muito assim nos meus pacientes, a dificuldade e o adoecimento de burnout na questão do trabalho, de relacionamentos tóxicos, pela dificuldade do outro colocar o limite, né? Você vai aceitando muito, você vai sendo muito passivo, muito permissivo, e daqui a pouco você vai se distanciando de você mesmo, e aí vai culpabilizando o outro, mas que na verdade quem criou tudo isso foi você mesmo, que teve a sua dificuldade de se posicionar, de colocar o limite e de se respeitar. Por que acontece isso, né? A dificuldade de colocar o limite, como a gente vê em muitas pessoas. Muitas vezes, assim, tem a ver com a história de vida, né? Dessa pessoa, ela sempre ter sido muito passiva e de, às vezes, pais autoritários. E ela não aprendeu a se defender disso. Então, ela acaba sofrendo muito, mas ela vai ter que aprender a como resolver esse problema, mas não de uma forma agressiva, de uma forma assertiva, dela ter coragem de poder falar, porque muitas vezes vai aceitando isso e a pessoa vai ficando triste, vai ficando angustiada, porque ela não está podendo ser ela. Então, o mais importante é ter uma comunicação que seja uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação assertiva, para que você fique bem, e você ficando bem, né, satisfeito, a sua relação pode melhorar com o seu parceiro, com o seu colega de trabalho. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental é o limite, porque o que eu vejo muito é assim, eu estou muito sobrecarregada no meu trabalho, porque meu amigo não faz o trabalho dele e coloca o trabalho dele para mim, eu acabo fazendo. Então, assim, mas vamos parar para pensar, será que o problema também não está em você? Né? Por que você permite que ele faça isso com você? Qual é a sua dificuldade de se posicionar? Porque é aquele tipo de pessoa que é muito proativo, que às vezes desde cedo... Quer agradar todo mundo. Isso que é importante. Porque assim, quando você faz alguma coisa de bom pro outro, né? Lógico, quem é que não gosta de ser paparicado, de ser mimado? Todo mundo gosta. Mas assim, quando você vai fazendo isso, o que é que você quer em troca disso? Você quer afeto. E muitas vezes você está querendo afeto porque você está faltando afeto dentro de você.
Então, se você puder olhar para você e da mesma forma que você faz para tantas pessoas, você possa ter autocompaixão, né? De poder fazer também um pouquinho mais para você, isso aí vai melhorar muito, né? Que aí vai ser mais fácil de você colocar esse limite e poder conviver melhor com as pessoas. Acho que o limite é fundamental. Perfeito, perfeito. No nosso chat, o pastor Saulo André está aqui. Sobre o tema, eu sempre falo essa frase. Por outro lado, a falta de comunicação pode ser um terreno fértil para desentendimentos e conflitos, né? E o Hudson Barbalho diz assim, maravilhosa entrevista com a doutora Adriane. Queria que todo mundo tivesse ouvido essa fala dela. Aí um alô para vocês, direto de São Paulo, do Potengi. Como é o nome dele? Hudson. E tem o Souza, obrigada, né, falando, amei a entrevista também. É... Doutora, eu queria saber, aproveitando nesse assunto ainda, a gente tá aqui nos minutinhos finais. Já? Mas, infelizmente, a gente até tava comentando aqui essa história das relações sociais. Porque, às vezes a pessoa tá num elevador, entra ali um vizinho no condomínio e você não dá bom dia, você não olha pra cara da pessoa, às vezes você tá ali no celular e parece que você ignora aquela presença que é de outro ser humano que tá ali. E aí eu tava contando, né, que o meu condomínio, uma época, faz um tempo já isso, mas colocou uns avisos, assim, aqueles avisos que ficam no elevador, né, quando vai acontecer algum serviço, alguma coisa, aí eles colocaram lá, o síndico colocou regras de convivência e tal, quando você passa por outra pessoa, dê bom dia, né? Às vezes é um sorriso, uma coisa que tá dentro dessa relação social, desse convívio com os nossos vizinhos também, né? E é tão interessante, ontem eu tava conversando com a minha vizinha e a gente falando justamente sobre a questão do celular, como o celular ele tem dificultado o nosso convívio social, né? Se você senta, eu já parei muitas vezes para observar, no elevador, por exemplo, você entra, ninguém mais dá bom dia. As pessoas se fecham, olham logo pro celular ou abrem o celular, né? Parece que não tô afim de falar com ninguém, né? Isso acontece às vezes, você olha no shopping, as pessoas andando no shopping, olhando o celular, elas não se cumprimentam. Aquelas mesas de amigos, tá cada um no seu celular, né? As pessoas não se olham mais, então isso tem dificultado muito, né? Essa relação, doutora Adriane. Então é assim, a gente poder assim, refletir sobre isso, né? Que a gente mesmo faz, ter esse cuidado com a questão da dependência tecnológica mesmo, né? Porque, às vezes, como você, às vezes, usando o celular de uma forma desenfreada, você não está querendo, muitas vezes, buscar esse afeto virtual, né? No like, né? Que a pessoa curte a foto. Eu falando recentemente com uma colega, ela falou justamente isso. Eu tô meio fora das redes sociais porque eu tô percebendo que isso estava influenciando minha saúde mental. Eu estava ficando cada vez mais tempo no celular, porque eu estava sentindo assim tão desamparada emocionalmente, que ali quando eu postava uma foto e alguém fazia algum comentário, fazia algum elogio, isso me trazia, né, afeto. Então é importante você buscar esse afeto. Lógico, é bom você poder interagir na vida virtual, mas também buscar estar mais conectado com a vida real, né, com seus amigos, de poder conversar e não ficar focado tanto no virtual, né? E às vezes, assim, como essa questão do virtual acaba atrapalhando muito, as questões das comparações, e a pessoa começa a entrar num quadro muitas vezes ansioso, depressivo, porque não tem aquela vida que é projetada ali nas redes sociais. Hoje E essa história, bem rapidinho, dar um bom dia, né? Olhar pra cara da outra pessoa, sorrir, já é um começo para ter relação social mais saudável? Porque a relação social não precisa você falar, né? A gente fala através da comunicação não verbal. Então, assim, você dá um sorriso, às vezes a pessoa tá tão triste, aconteceu alguma coisa, não dormiu direito, tá com um problema sério. Às vezes só um bom dia, um sorriso, né? Ali já faz uma diferença na vida daquela pessoa, já muda o humor daquela pessoa, a pessoa já pensa de uma forma mais positiva, então faz muito bem, né? E eu acho que, doutora, às vezes na troca também, quando você dá um bom dia, às vezes a pessoa tá mal e aí ela já lhe devolve com outro sorriso, outro bom dia, já lhe faz bem também. Tem né? pessoas então faz que bem se surpreendem, né? Hoje em dia tem pessoas que surpreendem, né? Você chega e você faz diferente, você dá um bom dia, a pessoa até olha como se fosse algo estranho. Ela não falou comigo, ela tá me dando um bom dia, assim. Tá tão difícil as pessoas darem um bom dia, serem gentis. Então, assim, a gente vê essa questão da rede social. Eu tava vendo, inclusive, uma psiquiatra falando, né, que hoje um dos casos, assim, que mais as pessoas estão mais doentes é a comparação. Hoje o problema é a comparação.
né? A senhora falou dessa questão assim da pessoa ser sociável. Hoje a curtida, o like é o que te satisfaz. Não, eu sou uma pessoa muito bem relacionada porque eu tenho tantos likes, eu tenho tantas curtidas. E os haters, né? Também então assim, e a sua vida social, assim, como que anda a sua vida real, né? Então assim, é esse olhar e a gente tá sempre se policiando em relação a isso. E tendo que refletir a gente mesmo, né? Para ter esse cuidado. Eu acho que na vida tudo é um equilíbrio, né? Quando você vê que tá realmente focado demais em redes sociais e passando em excesso e atrapalhando a sua produtividade, é hora de parar para pensar o que é que está acontecendo com você, que você precisa trabalhar em você mesmo, né? E ter esse autocuidado com você. É isso, doutora Adriane Caldas, médica psiquiatra, parceira do Jornal da Manhã. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, falando sobre esse assunto. Eu acho que, inclusive, tem que ter parte 2. Tem que ter parte 2, porque isso foi muito rápido. Então, aí eu quero aproveitar a oportunidade para convidar para um simpósio que vai acontecer agora sábado. Eu vou dar uma palestra e a minha palestra vai ser sobre relacionamentos saudáveis. São os pilares, um primeiro simpósio de pilares da saúde mental. Foi a convite de uma amiga minha, de Evelyn, que é nutricionista, e ela vai falar da nutrição relacionada aos desempenho cognitivo, à saúde mental, e uma psicóloga também falar sobre o gerenciamento de emoções. Vai ser no CTC, de 8 a meio-dia, agora sábado, dia 6, e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 8499-820-8000. Tá? Olha aí, repete pra gente o número do celular. Sábado pela manhã no CTC, doutora Adriane, nutricionista, psicóloga, todo mundo falando sobre esse assunto da saúde mental. Isso, mas como, assim, se quiser mais informações também, pode seguir pelo @Elo Corpo e Mente, que é a página que está oferecendo o simpósio, e o telefone é 8499-820-8000. E nós estamos também colocando aí no canal da Jovem Pan Natal o informativo aí sobre esse primeiro simpósio Pilares da Saúde Mental, como enfrentar os desafios atuais. E aí tem todas as informações aí que a doutora Adriane Caldas estará. Bom, eu já fiquei interessada aí pra gente ir lá assistir essa palestra. Acho que temos que ter sim parte 2, viu? Muita coisa ainda para falar sobre esse assunto importante, porque a gente vira a chavinha aqui. Peraí, nós estamos nos policiando, estamos dando bom dia, boa tarde, estamos olhando nos olhos das pessoas. Muito interessante. Criar isso, uma rotina, né? De ser mais gentil. Exatamente. Doutora Adriane, muito obrigado. E a frase para encerrar, né? Que a nossa mente é a locomotiva da felicidade, a gente não pode esquecer disso. É importantíssimo isso, assim, se você for parar para pensar, você estando bem, com a sua cabeça boa, né? Tudo flui, tudo vai para frente. É verdade.